Podemos dizer que existe algo que nós experimentamos, mas nem sempre nós compreendemos e nem sempre controlamos. São as emoções. Todos nós temos, em determinadas situações, emoções que até nós mesmos nos admiramos. Por que eu senti isso? E às vezes nos deixamos levar nessa emoção e agimos como se fôssemos levados por ela, sem raciocinar sobre o que está acontecendo. As nossas ações são, portanto, são resultantes ou determinantes das emoções. Então, veja, se nós somos levados pela emoção, nós vamos realizar uma ação que nem sempre nós vamos depois achar que foi conveniente. Certo? Mas nós podemos desenvolver, depois de nos conhecermos melhor, ações que podem podar, podem educar as nossas emoções. Então, vamos ver como isso acontece. É um sentimento que faz parte do indivíduo. Todos nós sentimos emoção. Não é? Mesmo aquele que diz, eu não sinto nada, sente. Ok? Apenas ele expressa de uma forma diferente. Contudo, essa emoção, ela sofre influência por parte da sociedade. Ela sofre influências de acordo com as regras e costumes onde nós estamos. Quer um exemplo? Todo mundo aqui se comporta de uma forma bastante calma, tranquila, né? Todo mundo está bem, todo mundo sorri muito um para o outro, não é verdade? Ou eu estou enganada? Vejo todo mundo sorrindo? Mas se a gente estiver num local de muito estresse, nós vamos ter outras reações. E a mesma pessoa. Como pode ser isso? Eu não sou eu mesmo todo canto ou não? Como é que isso funciona? Porque somos influenciados pela educação que tivemos, pelo passado que nós construímos e também pelas regras que estão regendo ali. Tá? Está muito frio, né? Daniel Goleman define a emoção como um sentimento e seus pensamentos distintos. Ele acrescenta algo mais, não é só um sentimento, mas os pensamentos que acompanham aquele sentimento. Estados psicológicos e biológicos de quem está sentindo. E uma gama de tendências para agir. É aquilo que eu acabei de dizer, dependendo do local, dependendo do grupo, dependendo da situação, nós vamos agir diferente. Certo? Então, a nossa emoção ela não é única, ela vai se revestindo de uma série de coisas que estão ao nosso redor, que nós trazemos, que nós enxergamos e nos influenciamos, não é, com ela. Em psicografia recebida por Divaldo Pereira Franco, em 9 de março do ano 2009, Joana de Ângeles afirma que emoção significa mover. Olha que interessante. A emoção é um movimento que acontece, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação. E tanto pode ser positiva, negativa ou neutra. Então, a mesma pessoa pode sentir uma emoção positiva, uma negativa ou neutra, né? Independente de ser ela a mesma pessoa. Elas podem ser responsáveis por grandes perturbações, mas também por grandes realizações. A mesma energia, né, de uma emoção trabalhada de alguma maneira pode nos levar a desfechos muito desagradáveis, mas também pode nos levar a grandes feitos, dependendo do sentido, da direção que eu dou a esse movimento, disso que eu estou sentindo. Sendo agradáveis ou perturbadoras, elas precisam ser trabalhadas, de maneira que os resultados tenham o melhor direcionamento. Então, eu tenho uma raiva. E se eu for dar muita asa à minha raiva, eu posso chegar ao extremo. O extremo para a gente é entrar numa contenda, é matar uma pessoa, né? E 4 segundos depois de eu fazer isso, aí eu olho o que foi que eu fiz. Eu não me dei o tempo de organizar isso dentro de mim. Dizem que se a gente conseguir passar 4 segundos, a gente não atira. Respira, me entende?
A história contar até 1:10 diz que agora já está mais fácil. Até 4 segundos você já consegue refletir um pouco mais. Até porque nossa mente já está mais evoluída, mais dinâmica. Nosso papel enquanto espíritos em evolução é avaliar os efeitos em nós e nos que conosco convivem. Então, para compreender como está sendo o resultado das emoções que eu estou sentindo, que nós sentimos ao longo da vida toda, eu tenho que observar o que é que eu estou fazendo comigo quando sinto esse movimento. Qual o resultado que está ficando em mim? Né? Ou então, como é que os que estão perto de mim se sentem? Porque muitas vezes a gente age, quando o egoísmo está mais presente em nossas vidas, a gente quer que todo mundo aceite tudo que a gente coloca, sem se preocupar com o resultado dos outros. Mas esse egoísmo só vai fazer com que você aprofunde o uso de forma negativa dessa emoção. Não é? É hora de parar e pensar um pouco. Sérgio Biagi Gregório transcreveu no livro Espiritismo e Evolução, ele é editora Curto, 1980, os seguintes conceitos. Emotividade. Emotividade é a reação excessiva diante de um acontecimento, diante de uma ideia, diante de uma sensação. Podemos distingui-la como sendo sentimento, emoção e paixão. Agora complicou, não foi? Fui com a emoção, caminhei muito, agora voltei a botar ela dentro de alguma coisa. Não fui eu, não, foi o famoso Sérgio Biagi, né? Então, o que é a emotividade? É a reação excessiva do acontecimento. Sabe aquelas pessoas que vão contar uma história a você de 50 anos atrás e chora quando está contando? Isso é emotividade, certo? Mas essa emotividade pode ser um sentimento, pode ser uma emoção, um movimento que está acontecendo dentro dele, por isso que ele chora, ou pode ser uma paixão. Não é essa paixão de amor do outro, né? Vamos esquecer isso. Paixão é uma outra coisa, a gente vai trabalhar um pouco mais. Então, vamos entender bem isso. Também tem o que se irrita. Quando a gente vai contar uma coisa, ele se irrita, não deixa nem terminar, né? Isso também é emotividade. E essa emotividade pode terminar numa emoção desarranjada, né? Mais na frente. No sentimento, nossas reações permanecem organizadas, reguladas e controladas. Sabe aquela pessoa que você diz, fulano é muito duro, não chora com nada, não se irrita, né? Não tem pessoas assim que a gente nem sabe como ele consegue viver, né? Junto da gente. Mas é que ele já administra essas emoções dele de uma forma que ele sente, mas ele não se altera com isso. O que não impede que em algum momento ele se altere. Sabe aquele, fulano é muito caladinho, mas quando se zanga, então, são ainda esses blocos que a gente tem que trabalhar dentro do nosso eu, nos conhecendo, nos organizando, para poder melhorar. Então, lembrando, no sentimento, nossas reações permanecem organizadas, reguladas e controladas. Você vê o quê? Uma pessoa vem e lhe trata mal. Então, se você já trabalha a emotividade para o sentimento, o que é que acontece? Você trabalha, dá uma devolutiva a ele que neutraliza aquilo que ele vem lhe tratando mal. Você vai acalmando ele em vez de acelerar. Se você é muito emotivo, muito explosivo, né, que ele pode ser também emoção, o que é que vai acontecer? Você vai dar gás a ele para discutir mais. Porque ele vai lhe dizer uma coisa dura e você vai dar uma resposta e vem mais, e o céu é o limite. Né? E se for uma pessoa que é assim, por um assunto que tem paixão, isso é um caos. Né? Se você der muita corda a ele, aí, meu Deus, não acaba nunca. Agora, a emotividade, quando é emoção, nela há um descontrole. Quando eu me emociono, por exemplo, você vai contar uma história para a pessoa, olha, eu vou lhe contar isso, porque eu soube de uma coisa que está assim para acontecer com você. Não é assim que a gente entra, rodeando, comendo papo? E quando diz, a pessoa ou desaba, ou quer matar, ou quer morrer, ou quer não sei o quê, porque ela não trabalha essa emotividade dela com controle. Então, ela já entra num caos, esse movimento.
que a gente diz que a emoção tem, né? Joana de Anjos diz que é um movimento, e todos os psicólogos também dizem, ela já é já entra nela como um vendaval, como uma tempestade. E veja que é por segundos, né? Isso acontece, né? Então, nesse caso, não conseguimos organizá-las ou regulá-las. Então, é aquele que é o estupim, você tocou fogo perto, aí, bum, né? Já no sentimento, o cara se tranquiliza, aí deixa para falar com outro com 24 horas depois, toma água santa, sabe a história da água santa, né? Para não falar, usa o artifício que for necessário, mas consegue. Porém, na paixão, temos um sentimento super desenvolvido. Se a emoção já é toda vexadinha, né, para acontecer as coisas, imagine na paixão ser um sentimento super desenvolvido. E ele é desenvolvido à expensas de outros sentimentos, de outros fatores. É exaltado, na paixão tudo é exaltado. E que nos pode conduzir ou a grandes realizações, ou a grandes quedas, segundo o seu teor. Aí, vamos trocar esse miúdo aqui, né? Vejamos. Uma pessoa que desenvolve um projeto para beneficiar inúmeras pessoas, você acha que ele faz isso assim só porque está emocionado? Ou ele está apaixonado por aquela ideia? Né? Mas ele consegue ter um resultado positivo. Vamos lembrar aqui o Carlos Chagas, né, que foi um dos maiores sanitaristas do Brasil. Ele é André Luiz, né? Está confirmado? Quem sabe das coisas é Robson, né? Porque é quem conversa lá com todo mundo. Eu só escuto o que ele diz. Então, ele fez um trabalho muito bom, né, no nosso país. Você acha que um trabalho desse é feito facilmente? É preciso você ter paixão pelo que está fazendo. Por que a gente começa uma coisa e abandona? Porque a gente não botou a paixão. Certo? Às vezes um projeto lindo, né, cheio de ideias boas, bacanas, mas não tem aquela paixão, aquela energia suficiente para tocar. Mas também tem as paixões que nos levam a fazer desgraças. Eu planejo com toda a minha paixão mal a um grupo de pessoas, a uma instituição, ao que for. Entende? E quem me move também é a paixão. Só que ela está com caminhos diferentes. Mas esse que está no caminho que pode chegar a um estrago é o mesmo que vai um dia trabalhar no caminho que vai fazer o bem. Essa é a única alegria que eu tenho nessa história toda. Certo? Porque ninguém deixará de alcançar esses estados de querer fazer o bem. É o único projeto assim determinístico que nós temos é a nossa evolução. Certo? Agora, o caminho, meu amigo, tem atalho de todo jeito, viu? Atalho bom, atalho ruim. Ok? Ao tomarmos conhecimento de nós mesmos e dos valores que cultuamos, é possível desenvolver o controle sobre as nossas emoções. É aquela história, conhece-te a ti mesmo. Não é? Quer dizer, quem aqui é capaz de me dizer, não precisa dizer não, é só pensar, tá? Que quando vai resolver um assunto, você não fica naquele solilóquio. Se disser isso, eu vou dizer aquilo. Se vier com isso, eu vou fazer assim. Se me tratar mal, eu jogo tudo fora. Né? Isso significa que eu não estou com um foco bem desenvolvido daquilo que eu vou fazer, com o meu sentimento aqui organizado para conseguir. Porque essa tranquilidade não é só uma questão da discussão, do embate, não. É a capacidade de se relacionar com os outros, mesmo quando ele tem ideias diferentes, e você consegue ou convencê-lo, convencer não, consegue a adesão dele para o seu projeto, ou você dá um tempo para esse projeto amadurecer mais para as outras pessoas que estão envolvidas. Porque a gente não pode pensar numa coisa e achar que todo mundo tem que concordar. E, com o tempo, muitas vezes um projeto mais guardado vem à tona com aqueles mesmos que um dia disseram não. Não é? Eu conheço pessoas que primeira resposta é não para tudo. Certo? Não. Aí, certa vez, eu jamais conhecida de uma determinada pessoa dizer, economizo não, leia e depois me diga. Não é? É possível desenvolver o controle sobre nossas emoções, evitando os efeitos maléficos, as perniciosidades, e equilibrando os edificantes,
pois os prejuízos são resultados dos excessos. E aí, quando a gente tem um resultado negativo, pode escrever embaixo, observação, cometi um excesso. E por que eu cometi esse excesso? Esse excesso me agrada? Eu estou satisfeito de ter cometido esse excesso? E tem umas situações que a gente não consegue nem reverter nessa encarnação, concorda? É por isso que a gente vem com as dívidas do passado e o povo diz, isso aí é uma coisinha que você está trazendo aí. Porque foram excessos cometidos. Esses excessos normalmente significam desvios à lei divina. Essa é a história do atalho que eu digo, né? São os desvios da lei divina. É como se você dissesse para Deus, eu vou só. Pode ficar aí, Deus, com suas leis de amor, certo? Comigo vai como eu penso. Tem gente, quem espírito fala assim. Aí depois ele se arrepende, que vai trabalhar para consertar isso, que só ele sabe. Mas é importante abandonar também o culto às reminiscências e emoções danosas, para evitar que, diante de alguma circunstância desagradável, outras emoções venham ser expressas. Porque tem gente que, alguém me fez raiva há 50 anos atrás. Eu posso dizer isso que eu já estou quase 70. Há 50 anos atrás. E hoje eu ainda fico, olha, naquele tempo fulano fez isso comigo, ppp. Eu estou retroalimentando a minha emotividade com tudo aquilo que eu senti naquela época. Eu tenho uma parente que ela conta as histórias do passado e essas vezes ficam estufadas de raiva. Coisa que já acabou, que já passou. Eu chego e peço a ela, eu já sei dessa história, porque ela repete muito. Né? Porque quem está com o coração cheio tem que falar daquilo, né? Mas aí ela sofre com isso, entende? Cada vez que ela fala naquela história, ela sofre. E o que é que acontece? Ela fica como se ali fosse um campo minado. Qualquer situação desagradável perto dela, soma com essa desarmonia que ela tinha, que essa emoção, que não é regulada, e explode sem necessidade, fazendo, às vezes, o mal a uma pessoa que ela quer muito bem. Mal porque a palavra fere muito, né? Quando a gente não consegue segurar a palavra, às vezes, o estrago é grande. Eu tenho uma situação muito engraçada, um amigo meu tem uma filha, hoje ela é juíza. Quando ela era criança, o avô botou ela de castigo. E o pai chegou, né? E disse, papai, peça ao vovô para me dar uma surra, para me tirar do castigo. Quer dizer, veja o grau de satisfação que cada um consegue. Quer dizer, para ela, apanhar era melhor do que passar aquela... Deve ter dado um sermão bom, né? Que a avó, quando dá sermão, o cara baixa a cabeça. No livro Porque Adoecemos, de Orson Pérez Carrara, né, editora Mitos, há um relato bem simples, eu gostaria de trazer para vocês, para ajudar a refletir sobre isso. Um certo dia, minha filha esqueceu o carro na rua. Deixou de guardá-lo na garagem. De manhã, a constatação. O aparelho de som instalado no veículo havia sido roubado. Ainda bem que isso foi antes de 2009, né? Porque hoje não ia aparecer esse carro, não era? Então, minha reação natural, o pai dizendo, isso foi um relato que ele fez num grupo que trabalhava um pouco esse autoconhecimento. Minha reação natural teria sido abordá-la com o questionamento de como poderia esquecer o carro na rua, expondo o veículo a possíveis assaltos, agindo assim com tanta negligência. Mas a experiência realmente nos amadurece. Vigilante ao próprio comportamento e tentando ser mais próximo dos filhos, resolvi adotar outra atitude. Ao vê-la, logo de manhã, informei-lhe que não tinha uma notícia muito boa. O aparelho havia sido roubado, mas que ela não se preocupasse, pois eu providenciaria outro. Olha a mudança do homem, né? Sem qualquer censura, causando até certa surpresa em minha esposa e demais filhos, já que conheciam minha reação em tais casos. Aí ele vem dizer por que fez isso. Não foi uma atitude fácil, e realmente fazer esse trabalho não é fácil. Tem que ter persistência, você vai pisar na casca de banana, escorregar, vai voltar, vai recomeçar, até conseguir. Sempre tive uma postura muito dura com meus filhos, e hoje percebo o quanto isso me afastou, o quanto isso afastou-me deles. Criei uma barreira e agora, mais maduro, percebo e estou tentando consertar isso. E aí onde a gente quer chegar no resultado. Pessoas muito exigentes são pessoas que, provavelmente, se viverem muito, vão viver muito solitários.
certo? Solitário, não é sozinho. Sozinho todo mundo vive um dia. Mas é solitário, porque ele não consegue mais fazer amizades depois de um certo tempo de estrada, né? Até a gente diz que as melhores amizades a gente faz no colégio, né? Depois ficam algumas para sempre. Então, o que é que esse homem começou a perceber? Que a atitude dele, apesar de ser uma pessoa séria, correta e tal, ele estava afastando a família dele. E ele quis se recuperar. Então, mudou a estratégia de abordar as situações. E aí onde a gente, querendo ter um resultado melhor para a gente, vai procurar a estratégia mais adequada. Mas vou falar de uma pessoa que todo mundo conhece também. Gandhi afirmava que não se deve matar um indivíduo hostil, mas matar a hostilidade nesse indivíduo. Certo? Ou seja, praticar atitudes pacíficas para reduzir a agressividade de quem se coloca como adversário. É aquela história, não vou dar combustível para a pessoa voltar mais brava ainda, né? E ele demonstrou isso, né? Quando ele resolveu lutar pela liberdade da Índia, do domínio da Inglaterra, ativista que era, né? Ele implantou um movimento cujo objetivo era mobilizar a população de forma que não violenta, para, a partir dos seus atos de resistência, convencer aqueles que cometem a injustiça de que suas ações são nocivas, levando-os ao arrependimento. Então, olha o caminho que ele tomou. Ele fazia as passeatas, como todo movimento de mudança tem, sem nenhuma violência. Era o que ele pregava e conseguia com as pessoas, até porque ele dava o exemplo. E, com isso, ele tinha a intenção de quê? Que as pessoas que eram agressivas com eles começassem a se tocar. Puxa, eu estou maltratando uma pessoa que não me maltrata. Feito isso, o que é que acontecia? Puxa, eu estou me sentindo já chateado, incomodado com essa situação. Tem um relato, um dos generais com quem ele teve um embate muito direto, ele deu no tempo das Guerras das Malvinas, ele foi o mesmo comandante lá, e ele deu um depoimento sobre ele, né? Ele era muito jovem, e Gandhi disse que tem uma área lá que os indianos não podiam passar, só ingleses, né? E Gandhi um dia, daquele jeito manso dele, foi passando por lá e ele, saia daí, você não pode passar aí. Ele largou o cacetete nele, né? O inglês era conhecido por não usar arma, né? Usava só cacetete, no passado, hoje em dia não. Aí ele caiu, e ele usava óculos, ele ficou tateando para pegar os óculos, e quando ele viu aquele homem ali se arrastando pelo chão, ele, puxa vida, foi o que eu fiz com ele, um homem já mais idoso, né, e tal. E passou. Ele disse que a não reação dele, ele levantar e continuar andando, ele não teve coragem de fazer mais nada. O que ele ia fazer com um homem que não fez nada com ele? E aí onde entra o arrependimento de quem é agressivo, né? Quando ele percebe que o outro não dá esse retorno a ele. Esse método que Gandhi desenvolveu ficou conhecido por, desculpa a pronúncia, Satyagraha. É um método usado mesmo para atenuar conflitos. Entende? Ele rendeu um nome, o nome de Mahatma, que ele não tinha no nome dele. Foi acrescentado ao nome dele. Olha que interessante. Curiosidade, eu peguei isso por acaso, deu certo aqui para encaixar. E significa em português, grande alma. Né? Ele acrescentou no nome dele, grande alma. Merecido, né? Muito merecido. Inicialmente, a emoção ela é orgânica. Aí vamos agora falar como ela chega na gente. Porque caracteriza uma sensação. E mesmo que seja prejudicial, não se deve lutar contra ela, certo? Devemos acolhê-la e trabalhá-la. Todo mundo aqui já sentiu uma emoção forte, e uns sentem taquicardia, outros sentem desarranjo intestinal, outros ficam dormentes, outros ficam sem falar, outros param de respirar. E aquela sensação orgânica, né, que acontece, gera essa emoção que depois, no certo tempo, você vai fazer vai dar o retorno, né? Então, mesmo acontecendo, a gente não pode dizer, não está acontecendo nada comigo, eu não estou sentindo nada. Porque isso não funciona, porque o Espírito registrou já, certo? Agora, é acolher mesmo. Por que eu estou assim? É se acolher. Por que eu senti isso? Acho que fulano nem queria me fazer mal, mas por que eu senti isso?
Porque às vezes a gente tem aquelas emoções mal trabalhadas do passado que junta com a outra e faz uma interpretação equivocada do que o outro quis fazer com a gente. E trabalhar isso aí, né? Por quê? E chegar a um diálogo bacana com a pessoa, se tiver oportunidade, de perguntar por quê, o que é que ele queria dizer com aquilo. Ajuda muito a entender. Não na hora, né? Na hora não, porque ele vai dizer pior, mas é muito importante a pessoa, principalmente os mais íntimos na família, nunca se deve perguntar o que é que ele quer dizer na hora que ele está afobado. É silenciar, bota a águazinha benta lá na boca, faz como farinha, e depois introduz uma conversa para perguntar. Mas não acusa. Não devemos acusar, devemos introduzir a pergunta. Tem uma técnicazinha que eu uso, né? Não sei se vocês vão achar bom. O que é que você queria dizer quando disse isso? Aí desarma qualquer um, ele não vai mais brigar, vai explicar, né? Que foi porque foi magoado por isso, por aquilo. Aí ele joga o que ele devia dizer realmente, na hora, e não explodir com a gente, mas dizer, eu estou magoado com você por isso, né? E se resolve. Examinemos alguns tipos de emoções que nós sentimos. Raiva. Ninguém aqui teve raiva, né, na vida? Levanta a mão quem teve. Não, fique sentado, é melhor, né? Caracterizada pelo ódio ou pela ira, dependendo da intensidade, pode gerar atitudes violentas, né? Isso aí a gente já sabe. Quanto mais eu me entrego àquela raiva, pior fica o meu comportamento. Medo. Todo mundo tem medo, é natural. O medo expressa a consciência de um perigo ou ameaça. Pode ocorrer um aumento de pressão, impulsionando o indivíduo a fugir, a executar movimentos bruscos. A gente bota assim, bruscos, rápidos, mas também até a brigar mesmo, né? Que são movimentos que a pessoa com medo parte para cima para atingir, para se defender. Amor. Revela desejos voltados para a prática do bem, que favorece a evolução do espírito e provoca harmonia interior. Não é esse amor que a gente prega, porque a gente, eu amo você, não sai daqui, não passa nem para o interior da gente, só dos lábios. Porque essa forma de amar que a gente pensa que a gente anuncia, ela não é o amor a que se refere Deus e Jesus. O amor é a expressão, é a ação que é desenvolvida para o bem. Entende? É aquilo que a gente faz para o bem. Aí isso realmente é amor que emana da gente. Então, quem nunca fez o bem ao outro, não amou ainda. Porque às vezes a gente é conveniente. Eu gosto de fulano, porque fulano faz isso para mim. Eu gosto de fulano, porque fulano me entende. Eu gosto. É sempre assim, um condicional. Né? Eu amo fulano, porque ele me dá tanta coisa. Eu digo, ih, que amor feio. Né? Aí a gente aprendeu isso com a nossa sociedade. Se alguém for lhe visitar e levar um presente, Maria, que maravilha. Se não levar, né? Quer dizer, a gente tem uma história de troca, né? De que se alguém der uma coisa a gente tem que correr e dar de novo, como se fosse. Não precisa isso. Quando você quiser fazer o bem a uma pessoa, é jorrar o que você tem de melhor. Entende? Felicidade. Todo mundo aqui já foi feliz? Meu Deus, que silêncio. Então, felicidade inibe o surgimento de sentimentos negativos e provoca aumento de energia, saúde. Entende? Felicidade não é uma coisa que aconteceu comigo, é um estado que eu adotei de ser feliz. Lógico que nós não somos plenamente felizes ainda, né? Por uma questão de evolução espiritual. Eu estou falando por mim, porque eu estou lá naquela terceira classificação do Livro dos Espíritos, né? Lutando para chegar na segunda. Então, quando eu sou uma pessoa feliz, eu posso estar com um grande problema, mas eu estou feliz. Eu sou feliz. Eu posso estar triste ou alegre, mas eu sou feliz. Dá para entender isso? Porque é um estado que eu digo, eu estou com a doença, mas eu vou tratar e vou ficar bom. Eu estou feliz. Eu não me abalo com isso. Enquanto tem gente que perde o chão, quando chega o momento da doença. Porque ele apaga tudo de bom que tem na vida dele, né? Porque ele focou só naquela emoção bem desregulada da doença, né? Então, tristeza. Realça uma insatisfação com desvalorização da existência e do real. Aquela pessoa que tudo está ruim, é uma pessoa triste, né? Você pode dar ouro em pó a ele e ainda bota um defeitinho, né? Inclusive, eu estava ouvindo Haroldo falar, há pouco tempo antes de sair de casa, numa palestra que ele fez em dezembro, que essas pessoas que
que sofrem por sofrer. Não tem auxílio de Deus naquele sofrimento. Foi bem duro, né? Mas de Jesus. Ele nunca fala Deus, ele fala Jesus. Agora, os sofrimentos, as provas que a gente passa, ele está ali assistindo a gente. Porque esse outro é a gente que cria. Essa tristeza condicional que a gente cria, que tudo está ruim. Ah, você ganhou isso, mas podia ser melhor. Ah, mas eu queria mais. Chegou tarde. Né? Tem gente que chega a admitir que o que ganhou chegou tarde. E a paixão, que tem origem na emoção, como a gente já viu, mas que se caracteriza por ser mais duradoura. Né? É uma ação muito duradoura. Vamos pegar o trabalho de Irmã Dulce na Bahia. Aquele trabalho dela, além do amor que estava ali presente, não era uma paixão para levar acolhimento a doentes. A pessoa gerar um hospital daquele, como é o Santo Antônio, lá na Bahia. O tamanho do hospital, a organização daquilo ali. Eu fico impressionado como uma mulher de 1,45 m, sem recursos, né, consegue chegar a um projeto daquele. Entende? E, até o fim, deixou tudo organizado para continuar, como estava continuando, graças a Deus. Na pergunta 907 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se o princípio originário das paixões é mau, e os Espíritos responderam que não. A paixão não é má. A paixão está no excesso que se acrescentou à vontade. Esse excesso aí não precisa ser ruim, é um excesso bom. Eu tenho a vontade de ajudar, tá? Vontade. E tem gente que fala nisso, né? Eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer isso. Chega um dia que ele se enche de paixão. Uma motivação qualquer ocorrer, ele se enche de paixão, acrescentando à vontade esse excesso de força para realizar aquilo que ele queria. Certo? É tanto que a gente vê pessoas que só conseguem executar determinados projetos na maturidade, né? Quando eles já estão numa fase mais tranquila com relação à família, etc. Então, visto que o princípio que ele dá origem foi posto no homem para o bem. Os Espíritos dizem que Deus não criou nada ruim, né? Nada mal, só criou o bem. Né? Tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas, como já falamos bastante. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Sempre esses excessos que nós vamos poldando encarnação a encarnação. É um movimento da alma que nos tira do estado normal. Aí agora piorou, né? Se eu disse que a emoção é desregulada, e agora eu digo que a paixão tira do normal, mas não precisa ser desregulado. A paixão ela é consciente. Eu encontro toda a energia em mim para amanhecer e continuar aquele projeto que eu estou fazendo, aquele ideal que eu tenho. Imagina uma pessoa, vamos pegar uma pessoa, falar na medicina que é mais fácil. Para uma pessoa ser médico, ele tem que estudar 30 anos no mínimo. É todo mundo que tem essa paixão por estudo para chegar a 30 anos assim. E aqui não pode nem bater na madeira, né, que é alça. Não bate mais não. Então, para caminhar naquela luta, naquela persistência, né? Às vezes muitos deles, até sem condições materiais, é preciso ter realmente esse upgrade na vontade, né? Manter isso vivo, essa chama viva. A paixão caracteriza um ímpeto do nosso ser. Acontece também que às vezes a gente encontra essa energia porque a gente já traz um projeto bem definido do mundo espiritual, que ajuda muito a dar esse impulso. Não esqueçamos, somos espíritos imortais e que vivemos lá, estamos aqui por uma temporada, né? Podemos nos inspirar na doutrina espírita para melhor entender a razão. Agora já vamos para a razão, né? Ela coloca o Evangelho sob a ótica da racionalidade, considerando os aspectos filosóficos e científicos. Aí veja, a gente falou de emoção, paixão, né? E agora razão. Até então, até chegar à paixão, se elas não tivessem outra vertente, outro, vamos dizer assim, caminho para trabalhá-las, muitas coisas podiam sair erradas. Como saem? A fé é um sentimento do coração, portanto é emocional. Concorda? Quando a gente se emociona, o centro de força cardíaco ele tem uma reação que a gente percebe, né? Alguns até forte demais. Então é preciso que trabalhemos esse sentimento, que é a fé, segundo a razão, evitando a fé cega que pode levar ao fanatismo. Ok?
Quer dizer, quando eu não trabalho com a razão, eu não estou tendo o sentimento, estou tendo aquela emoção desregulada, concorda? Que me leva ao fanatismo. Como diz, eu tenho a filha de... Esqueci o nome dela agora. É uma palestrante que ela disse que eu não aceito dizer que isso, dentro do Espiritismo, é assim porque fulano disse. Eu tenho que ir atrás, Neto Guimarães. Eu tenho que ir atrás e ver se realmente aquilo é como está na doutrina, na codificação. Certo? E isso me chamou muita atenção. Ouvindo, eu digo, realmente. Às vezes você começa a ser o quê? Uma espécie de fanatismo por aquela pessoa. Tudo que ele diz é verdade. Não é? Vou lá no livro, vou checar, vou ver outra opinião, né? Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, está logo no início do livro, né? Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ela é permanente, ela continua geração a geração sendo, porque aquilo que é verdade mesmo, não muda. Tudo aquilo que muda é porque ainda não estava entre o certo e o errado só, né? Porque, às vezes, a gente pensa que a verdade é porque eu digo, é verdade porque é certo. Não é assim, não. Você está dizendo que aquilo é certo porque você entende daquela maneira. Como pode dizer que o outro está errado porque ele não entende o que o outro também está alcançando. Não é? Na realidade, Sai Baba dá um show nisso quando ele diz: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Porque ele compara aí, Sai Baba já era um avatar, né, um espírito puro, ele mostra aí que existe uma verdade acima do certo e do errado. Né? E quando eu faço o certo é porque eu estou vivendo a verdade. Entendeu? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é porque é só ele, Jesus, é porque ele vive o Evangelho. Entende? Se a gente fizer como ele, ótimo. Aí ganha reencarnações aí para frente. O Espiritismo demonstra que sentimento e razão podem e devem caminhar juntos, pois representa o alcance de sua libertação definitiva, com a conjugação do amor e da sabedoria. E a gente está caminhando para ser espírito puro. Todos nós estamos aqui numa escola, lutando para passar de ano, para ser um espírito puro. O espírito puro não adoece, não briga, não tem problema no trânsito, certo? Não precisa de hospital, não precisa ganhar dinheiro demais para sobreviver. É uma vida boa, estou doida para chegar lá. Mas é uma vida de cooperação muito bonita, entende? Aí precisa, para chegar lá, implantar esse amor no sentimento. Não deixar que seja só essa emoção. Aí eu amo fulano que eu estou sentindo aqui, ó, batendo. Não, isso é emoção, gente, certo? Que ela precisa ser até um pouco organizada. Com o tempo, você vai organizando. E também a razão. Feito isso, nós vamos ter amor e sabedoria. E só é espírito puro, é o espírito que se tornou sábio. Né? E sábio não é só porque sabe tudo, é porque sabe viver todos esses elementos dentro dele. Entende? Devemos combater a excitação cerebral, as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, para evitarmos situações que podem nos exigir resgates dolorosos. É aquela história, né? Se uma coisa me incomoda muito, eu não preciso trabalhar a redução daquela importância para mim. Porque às vezes a gente dá importância a coisa que não tem sentido na nossa vida, né? Fica valorizando uma coisa que não traz benefício nem malefício para a gente. Isso pode trazer algum problema de excitação cerebral, chegando até uma doença, né, que a gente contrai. Atentemos para o fato de que os sentimentos negativos da alma espancam o corpo físico. Então, vamos agora parar um pouquinho e pensar. Que história é essa, Elza? Né? O sentimento espanca o corpo físico? Sim. Provocando redução das defesas, destruindo células, promovendo processos enfermiços que podem provocar doenças imediatas ou a médio e longo prazo. Esse médio e longo prazo é que vem do passado, né? Vem agora que a gente vai cuidando dela. E tem esse que acontece aqui mesmo. Alguns exemplos que o nosso sentimento pode fazer com o corpo físico. Eu trouxe aqui uns exemplos só para a gente raciocinar. Isso está publicado numa revista de espiritualista, a Obsidiana,
no artigo, que ele fala sobre todos os órgãos e as doenças refletidas. Vou dizer uma só para a gente pensar. Artrite, excesso de crítica, ressentimento e amargura. Pessoas muito críticas, muito ressentidas, aí trava suas articulações, né? Quase que eu entrei nessa. Coluna, rigidez de caráter, inflexível. As coisas têm que ser como eu quero, só pode ser como eu quero. E termina sofrendo de algumas dores. Vou ficar até calada, senão apoio da minha dirigente. Coração, precisa desenvolver bons sentimentos, ouvir o coração. Porque às vezes a pessoa tem aquele ímpeto de ajudar, aí começa a pôr, não, mas não merece, se eu der ele vai jogar fora. Aí você afasta de você o sentimento. Não importa, se você ter vontade, faz, não é para o bem. Agora, se o outro destruir, ele que vai responder por isso. Hipermetropia, medo do presente, medo do que vai enfrentar na prova. Joelhos, vocês vão bolar de rir. Orgulho ferido. Vou calar, né? Vou me calar. Pressão alta, tensão constante e conflito. As pessoas muito afobadas tendem a ter pressão alta. Sabe? Tudo se afoba. A tendência é essa. Miopia, eu pulei aqui miopia, medo do futuro. Certo? Pressão baixa, dificuldade de enfrentar limites. Eu acho essa muito coerente, né? A pessoa que tem medo de dar qualquer avanço, né? Ele ultrapassar um limite. Aí, o que acontece? Isso é uma coisa que você tem que trabalhar. Está na revista Obsidiana, como eu disse, coluna Espiritualidade, artigos, reconheça o corpo, no corpo a mensagem da alma. Aí tem todos os órgãos, pode se divertir. No livro Jesus no Teu Caminho, do Espírito Público, e psicografado por André Luiz Ruiz, não é o nosso André Luiz conhecido, capítulo 15, perdão, o autor espiritual afirma: o perdão é um dos mais poderosos antibióticos que o homem poderia usar, sem os efeitos colaterais produzidos por outros. Tem um remédio na mão. O perdão está na sua mão, está dentro de você, né? E a gente entopa o organismo de antibiótico e não fica bom, né? Aí ele ainda acrescenta: quem não perdoa exercita sobre si mesmo um poder destrutivo muito grande e perigoso. O perdão, eu não dou o perdão ao outro, eu perdoo a minha incapacidade de compreender o outro. O perdão é eu entender entender e corrigir a minha incapacidade de compreender o outro, não é? Para perdoar é necessário caminhar na estrada do amor, que tudo vê e compreende, que ajuda sem esperar nada em troca, e que acredita no exemplo dos que já fizeram da própria vida uma demonstração permanente deste sentimento. Um destes exemplos está no relato de uma linda pessoa de quem sempre ouvimos comentários sobre a sua humanidade, sabedoria e amor. Em uma de suas apresentações, Madre Teresa Calcutá disse, esse foi o relato dela, agora eu vou ler para vocês. Isso saiu na internet, né? Andou por muitos grupos. Pessoalmente sou indigna, ela disse. Olha, uma mulher com um trabalho daquele ainda se sentia indigna, imagine eu. Mas trouxe uma menina das ruas e pude ver no rosto da criança que ela estava faminta. Ela tinha um olhar clínico para isso. Passava nas ruas e ia resgatando quem ela achava que estava doente, estava com fome, estava triste. É uma sensibilidade. Vamos dizer que a mediunidade dela tinha essa proposta, né? Só Deus sabe quantos dias ela estava sem comer. Então, dei-lhe um pedaço de pão e a pequenina começou a comer migalha por migalha. Aí o jeito dela também era bem positiva, bem apressadinha, né, Madre Teresa? Aí eu imagino ela dizendo, eu disse, coma, né? Que a minha ficou beliscando, comendo, né? Eu disse à criança, como pão. Ela me olhou e disse, tenho medo de comer o pão, porque tenho medo de quando terminar eu ficar com fome de novo. Aí ela acrescentou, Madre Teresa, essa é uma realidade. Talvez não estejamos famintos por um pedaço de pão, mas talvez exista alguém por aí na família que seja indesejado, que seja carente de amor
que está sem cuidados, que está esquecido. Existe amor. O amor começa em casa. Mas Teresa, viu? Estou só repetindo. Para que o amor seja verdadeiro, ele deve doer. E aí? O que é essa dor? É transmutar todo o meu ego, meu egoísmo, né? Quebrar toda essa minha incapacidade de não compreender o outro para aprender a amar. Dói na gente. É isso que eu trago para vocês, ela continuou. Que se amem como um grande amor, com um grande amor. Amem uns aos outros. Já estamos nos encaminhando para o final e quero repetir a orientação dos espíritos. Saibam dosar. Isso são os espíritos dizem sempre a gente, em livros, em reuniões mediúnicas, através dos palestrantes. Saibam dosar emoção, paixão e razão. Certo? Sem emoção, ninguém vive, porque já viu que é orgânico. Vai ter sempre a presença. A paixão não pode ser fanática, né? Senão vai fazer alguma coisa em desordem. E a razão não pode ser absoluta, que não seja capaz de compreender as situações diferentes. Porque existem momentos que as coisas são diferentes do que a gente pensa. Certo? Na dúvida, usemos o recurso da prece para pedirmos ajuda e continuarmos trabalhando no caminho do bem e da verdade. Bem e verdade. Verdade, para nós, o patamar de verdade que a gente pode chegar é o do Evangelho, segundo o Espiritismo. De todos os Evangelhos, né? Mas aquelas as que levam ao desenvolvimento moral. E o caminho do bem é servir ao outro, ao próximo, sempre. A fonte dessa informação é Sérgio Biagio Gregório, né, numa palestra que ele apresentou na internet, num desses grupos, que ele falou sobre emoção e espiritualismo. Bom, encerrando nossa conversa, repito o conselho de Madre Teresa Calcutá. Amem-se, amem-se, amem-se. Boa noite e muito obrigada.